Você sabia que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? A Bíblia diz que Deus mesmo o sepultou, mas ninguém jamais descobriu o local do sepultamento. E o mais estranho é que há um trecho nas Escrituras que revela um confronto direto entre o arcanjo Miguel e Satanás, justamente por causa do corpo de Moisés. Mas por que o diabo estaria interessado em um corpo morto? O que havia de tão especial nele? E por que Deus fez questão de esconder esse corpo do mundo inteiro? Hoje você vai entender um dos mistérios mais sombrios e ignorados das Escrituras. Uma história que revela muito mais do que parece, e que pode mudar sua visão sobre a batalha espiritual descrita na Bíblia. Tudo começa com um detalhe quase despercebido no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Moisés, o grande libertador de Israel, depois de liderar o povo por 40 anos no deserto, morre. Mas diferente de qualquer outro personagem bíblico, quem sepulta Moisés é o próprio Deus. O texto diz claramente: "E sepultou-o num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor." E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Agora pare para pensar nisso. Por que Deus esconderia o corpo de alguém? Abraão foi sepultado e seu túmulo se conhece até hoje. O mesmo aconteceu com Jacó, José, Davi. Mas Moisés, o corpo desapareceu. E esse detalhe isolado já é misterioso o suficiente, mas a coisa fica ainda mais estranha quando chegamos ao Novo Testamento, na carta de Judas, versículo 9. Ali, em um único verso, escondido entre exortações e advertências, há uma revelação bombástica. O arcanjo Miguel disputava com o diabo a posse do corpo de Moisés. A Bíblia diz: "Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: 'O Senhor te repreenda.'" Essa é a única passagem que fala desse evento, e mesmo assim não dá detalhes. Mas ela levanta perguntas profundas. O que o diabo queria com o corpo de Moisés? E por que Miguel, um dos mais poderosos anjos de Deus, precisou intervir? Aqui entra um aspecto espiritual muito mais profundo do que apenas um corpo físico. A figura de Moisés é extremamente simbólica e poderosa para os judeus. Ele é o libertador, o legislador, o profeta que falava com Deus face a face. Agora imagine se Satanás tomasse posse do corpo de Moisés e o usasse para gerar idolatria. Um corpo milagrosamente preservado, exposto publicamente, poderia ser adorado pelo povo. Isso desviaria o coração de Israel e perverteria a verdadeira adoração a Deus. Esse é o primeiro e mais provável motivo da disputa espiritual. Satanás, o mestre da enganação, poderia usar o corpo para fins malignos, transformar o corpo do servo de Deus em objeto de idolatria. E isso Deus não permitiria. Mas há ainda uma outra hipótese mais profunda e mais perturbadora. Alguns estudiosos acreditam que o corpo de Moisés poderia ter sido preservado para algo ainda mais místico. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Jesus sobe a um monte com Pedro, Tiago e João. Lá, ele se transfigura e aparecem ao seu lado Moisés e Elias. Só que Elias foi levado vivo ao céu, e Moisés, supostamente morto e sepultado. Mas ali, ele aparece em glória. Como? A tradição judaica e parte da literatura apócrifa sugerem que Moisés pode ter sido ressuscitado. Sim, você ouviu certo. Ressuscitado antes da ressurreição oficial do fim dos tempos. O que explicaria por que Miguel protegeu seu corpo, não para escondê-lo apenas dos homens, mas talvez para que ele fosse transformado em glória por Deus. Isso explicaria sua presença na transfiguração. E aqui vai mais um detalhe explosivo. Miguel, o arcanjo que enfrentou Satanás, aparece em vários momentos como um guerreiro espiritual, defensor do povo de Deus. Ele aparece em Daniel, como príncipe de Israel. Ele aparece no Apocalipse, liderando os exércitos celestiais contra o dragão. E agora, ele aparece guardando o corpo de Moisés. Isso revela que o corpo do profeta não era apenas um cadáver qualquer.
Ele era algo que envolvia um propósito maior, uma batalha maior, que escapava à compreensão humana. Era como se o próprio corpo de Moisés fosse um ponto estratégico em uma guerra espiritual invisível. Um símbolo poderoso que não podia cair em mãos erradas. Outro ponto interessante: o texto de Judas é citado de forma tão específica que muitos estudiosos acreditam que ele se baseou em um antigo texto chamado Assunção de Moisés, um livro apócrifo que circulava entre os judeus do primeiro século. Nele, se descrevia o momento em que Deus envia Miguel para guardar ou levar o corpo de Moisés ao céu. Isso indica que havia uma tradição antiga, conhecida entre os primeiros cristãos, de que Moisés teria tido um destino especial, diferente dos demais homens. Não um simples enterro, mas uma transição sagrada. E tudo isso se conecta com o plano de redenção. A aparição de Moisés na transfiguração de Cristo simboliza a lei. Elias representa os profetas. Juntos, eles apontam para Jesus. Moisés não está lá por acaso. Ele é peça-chave na revelação progressiva do plano de Deus. Mas para isso acontecer, era necessário que seu corpo fosse protegido, que ele não fosse encontrado, que não virasse objeto de culto nem instrumento de corrupção. Por isso, Deus o escondeu. Por isso, Miguel o defendeu. E por isso, Satanás tentou tomar o que não lhe pertencia. A história do corpo de Moisés é muito mais do que um mistério enterrado no deserto. É a prova de que, até mesmo após a morte, há uma guerra invisível acontecendo. E de que os servos de Deus têm um valor tão grande que o céu inteiro se move para protegê-los. Essa história não é sobre um cadáver perdido, mas sobre um símbolo vivo da batalha entre luz e trevas. E você? Já parou para pensar que sua vida também tem um valor espiritual que vai muito além do que os olhos humanos podem ver?